Esse pequeno fragmento de papel contém detalhes sobre a infância de Jesus Cristo. Ele foi encontrado por acaso por um pesquisador brasileiro e um colega húngaro, depois de ter ficado ignorado por décadas nos acervos de uma universidade alemã. Nós vimos que havia a sequência de 3 letras Yes, Jesus em grego, que não tem muitas palavras na língua grega que começam com essas letras. Depois de encontrarem um papiro, os pesquisadores Gabriel Macedo e Laios Berques passaram 1 ano e meio pesquisando esse fragmento. A dupla concluiu que se trata do manuscrito mais antigo já identificado sobre a infância de Jesus, provavelmente redigido entre os séculos 4 e 5. O fragmento, que possui 13 linhas, traz uma introdução do conhecido Evangelho de Tomé sobre a infância de Cristo. O texto descreve aquele que seria o primeiro milagre atribuído a Jesus, ocorrido quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Brincava no val de um riacho, e reuniu as águas correntes em lagoas e as fez logo puras. E realizou essas coisas apenas com a palavra. E fazendo o barro maleável, plasmou a partir dele 12 pardais. E era dia de sábado quando os fez. E havia muitas outras crianças que brincavam com ele. O Evangelho de Tomé é uma obra de autoria desconhecida que apresenta episódios da vida de Jesus entre os 5 e os 12 anos. De forma intrigante, estudiosos afirmam que este evangelho retrata Jesus como uma criança voluntária e de temperamento extremamente forte. Mas apesar de as histórias dessa época terem sido amplamente contadas durante a Antiguidade e na Idade Média, elas não constam da Bíblia. Para compreender essa obra, é necessário distinguir os chamados textos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, dos textos canônicos. Em teoria, tudo o que é considerado essencial para a vida de Jesus para o cristianismo está registrado nos 4 evangelhos atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os chamados evangelhos canônicos, que integram a Bíblia. Entretanto, na Antiguidade e mesmo durante a Idade Média, circularam outras versões sobre a vida de Jesus. Esses textos que ficaram de fora do cânone oficial da Igreja são conhecidos como apócrifos. Uma das razões para que esses relatos não tenham sido incluídos na Bíblia é que muitos possuem origem incerta ou autoria duvidosa. Ainda assim, esses textos despertam grande interesse entre estudiosos e religiosos, pois oferecem informações que ajudam a preencher lacunas na história do cristianismo. O fragmento contido no papiro recém-descoberto, nesse caso, revelou aspectos fascinantes sobre o Evangelho. Uma das coisas que o nosso papiro corroborou é a hipótese que o texto original era em grego. O grego era a língua franca da cultura no mundo mediterrâneo e no Oriente Próximo e Médio, digamos, e também é a língua do Novo Testamento. Mas fora isso, não se sabe quase nada sobre a história desse fascinante papiro. Uma das hipóteses levantada é que o texto tenha sido produzido por um monge ainda em processo de aprendizagem para se tornar copista, ou seja, um escriba que transcrevia manuscritos à mão. Isso explicaria os traços irregulares e a caligrafia pouco refinada do documento. Curiosamente, essa aparência desleixada pode ter contribuído para que o papiro ficasse esquecido por tanto tempo nos arquivos da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, que possui uma vasta coleção de manuscritos adquiridos na primeira metade do século XX. E por que essa descoberta importa tanto para a ciência e para o conhecimento histórico? É importante lembrar que os evangelhos não foram escritos no mesmo período em que Jesus viveu. Por isso, cada um reflete as implicações e os contextos das épocas em que foram produzidos. Determinar os dados precisos de quando eles foram elaborados é algo essencial para os pesquisadores. Até agora, o mais antigo documento conhecido em grego com relatos sobre a infância de Jesus era do século XI. Baixar essa datação, ou seja, encontrar um documento mais antigo do que esse,
ajuda a trazer novas perspectivas históricas, como explica o meu colega de profissão, o historiador André Leonardo Chevitarese. A importância maior do achado é a datação. O original, muito provavelmente, está em grego, e esse fragmento deixa claro isso. Bom, galera, estamos chegando a mais um fim de vídeo especial aqui no canal História com Música. Eu quero te convidar a deixar nos comentários quais foram as suas impressões sobre esse conteúdo. Conta pra mim o que você achou. E se você ainda não for inscrito no canal História com Música, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia até o fim. Te aguardo no próximo. Tchau.